Dá para ouvir bem aí atrás? Glória a Deus. Amanhã é segunda com cara de sexta para quem não vai trabalhar na terça. Mas quem vai trabalhar na terça, nem sei se eu vou ainda. Espera. Hoje a gente teve um culto pela manhã, foi muito bom. Acho que vai ser todo o terceiro domingo do mês, pela parte da manhã a gente vai ter um culto de ceia, porque tinha alguns irmãos que não podiam cear à noite. Alguns são empresários, trabalham nesse período, estão trabalhando agora. Então a gente preparou esse culto domingo de manhã e foi uma bênção. Foi muito bom, a gente sentiu muita presença do Senhor. Convido vocês na próxima domingo para estar participando. Amém? Abra comigo primeiro a Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 16. Novo Testamento. Primeiro a Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 16. Depois de Corinto, depois de Éfeso, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Corinto. Amém? Você pode acompanhar aqui pelo telão também, tá? A gente vai ler até o 23. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstei-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus. Amém? Eu estava meditando um pouco sobre essa igreja, a igreja de Tessalônica, lá em Tessalonicenses, o povo chamado Tessalonicenses. Quando Paulo ele saiu da Ásia, ele pregou o evangelho e chegou em Filipe, na Macedônia, e ali foi fundada a primeira igreja na Europa, através da vida de Lídia, do carcereiro. Então em Filipos começou uma igreja, se fundou uma igreja. Depois Paulo e Silas eles são presos, são acorrentados, você lembra? Eles começam a adorar na prisão, louvar ao Senhor, e as correntes se quebram, as portas se abrem, mas eles continuam ali. Aquele carcereiro que estava cuidando da prisão foi salvo, e Paulo já tinha visto uma visão que ele seria salvo. Então Paulo sendo perseguido, expulso praticamente de Filipe, ele vai a uma outra cidade chamada Tessalônica. E quando chega lá, ele começa a ir numa sinagoga judaica e começa a conversar e começa a anunciar a Jesus. Lá era um povo com muita idolatria, mas as escrituras dizem que este povo, muitos deles se converteram, deixaram a idolatria e começaram a servir a Jesus. Através da mensagem de Paulo, os tessalonicenses foram alcançados. Ali também havia um homem chamado Jasão de Tarso, que hospedou Paulo e os seus discípulos, os discípulos de Jesus, na sua casa. Quando os perseguidores daqueles que serviam o caminho, os perseguidores da igreja vieram para prender Paulo, chegaram na casa desse Jasão, e aí Paulo já não estava mais. Então levaram esse Jasão de Tarso até para conversar,
ele acabou sendo liberado, mas glória a Deus por a vida desse homem que abriu as portas da sua casa para o Evangelho. Então Paulo e Silas, Timóteo, eles saem meio que fugido dessa cidade por causa da perseguição do Evangelho. Em Tessalônica houve muita perseguição. Este povo foi muito perseguido. Aí Paulo sai e aí ele começa a pregar em Corinto, Éfeso. Ele faz as suas viagens missionárias, né? Aqui ele está na sua segunda. E de Corinto ele envia cartas para essa igreja de Tessalonicenses. Se você ler 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, você vai ver Paulo falando da fé deles. A fé de vocês e o amor de vocês chegou em toda a Macedônia. Em Filipenses eles estão dizendo que a fé de vocês e o amor é incrível. Todos estão sabendo, aqui em Corinto, aqui em Filipe, em Atenas, em Bereia, todos estão dizendo do amor de vocês e da fé não fingida que vocês têm. Então, o testemunho dessa igreja alcançou toda a Macedônia, toda a Grécia. E Paulo começa, na sua segunda carta, a eles, elogiar eles pela a perseguição que eles estavam sofrendo, e eles estavam se mantendo firmes em Jesus. Paulo escreve para eles sobre a segunda vinda de Jesus, porque eles acharam que Jesus já tinha vindo, o Messias, mas ainda não tinham ouvido falar sobre a sua segunda vinda. Então Paulo escreve também sobre a segunda vinda de Jesus. Paulo escreve sobre a ressurreição dos mortos. Ele até fala, não queremos, no 4:13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Talvez tinha muitos deles ali que, talvez pela perseguição, ou perderam um ente querido, e eles estavam em luto, com uma tristeza, não sabendo o que vinha após a morte. Mas Paulo daí anuncia que não quer dizer que eles não vão ficar tristes, mas eles tenham esperança, porque Jesus ressuscitou, eles estão apenas dormindo. Então Paulo ele escreveu muitas coisas, e isso que a gente leu são alguns conselhos, algumas diretrizes para o povo de Tessalônica. São conselhos práticos e rápidos, né? Alguns o meu aqui diz diversos preceitos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Samuel, se puder botar a primeira fotinho ali, aquela que fala sobre Tessalonicenses. Isso. Aí eu botei ali, aprendendo com os conselhos aos Tessalonicenses. Ali tem algumas arquiteturas antigas, ali representando Paulo, que fabricava tendas. Ele disse, eu quando eu estive no meio de vós, eu também trabalhei, não fui pesado para vocês. Então Paulo ele não estava sendo sustentado ali pela igreja, mas ele estava fabricando tendas, trabalhando para não ser pesado para os irmãos. E ali algumas reuniões. Agora eu queria que passasse para, depois dessa introdução, que eu quero ser bem breve, por gentileza, se puder botar a segunda foto. Hoje caiada para criar um monte de coisa, né? Eu botei 2 homens ali, e aqueles nomes ali eu coloquei não porque eu vou falar sobre a história do profeta Jonas, mas lembrando um pouquinho também como ele era murmurador. E também coloquei o nome de Lázaro ali, pois era amigo de Jesus, mas são nomes simbólicos, porque eu queria falar sobre algo que eu tenho visto nesses dias. E aqui 2 contextos, a gente está vendo um homem muito feliz, né, representado como Lázaro, e um homem muito triste, representado como Jonas. E a gente, como pastor, como missionário, como evangelista, eu tenho visto pessoas às vezes tão tristes, assim, se colocando numa posição de tristeza.
Às vezes tu vê, tu conversa com a pessoa, está dando tudo errado. As coisas, o dinheiro, tá faltando dinheiro, está tudo atrapalhado. Ai, é só luta, é só trabalho, é só aflição. Estou sendo perseguido, eu estou no deserto. E aí tu vê as pessoas às vezes assim, se colocar nessa condição. Talvez você vai se identificar como este, mas o Senhor quer falar com você nessa noite. Glória a Jesus. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Glória a Deus. Quando a nossa mente é transformada e a gente começa a entender o Evangelho de Jesus, e a gente começa a entender, às vezes você olha um cara e está passando por um probleminha, mas ele está desanimado, ele está para baixo. Aí você encontra uma outra pessoa na rua e ela está passando por um monte de luta. Ele perdeu um parente tão próximo, ele perdeu um filho, mas ele está com um semblante de alegria no Senhor, confiante e esperança, tendo esperança em Cristo. Então, como que às vezes uma pessoa que está passando por tanta dificuldade, ela tem uma convicção, e a outra às vezes passando por coisas tão pequenas, está tão desanimada? Como às vezes as pessoas se colocam também em um lugar de miséria. Talvez algum de nós, talvez seja eu, talvez algum dia eu já me coloquei nesse lugar. Quantas vezes a gente está desanimado porque furou o pneu do carro, porque quebrou o carro. O Marco quebrou 2 vezes essa semana, Marco. Às vezes eu não vi ele reclamar. Se ficar de a pé, nós ficamos tudo de a pé. Glória a Deus. Que a nossa alegria está em Jesus. Aleluia. Aí quando a gente, é sobre isso que eu quero falar, sobre essa condição que nós nos colocamos. O André pregou hoje de manhã sobre Jesus. Ele disse: eu vos dou a minha paz, eu não dou a paz que o mundo dá. Porque às vezes a gente olha assim, o Brasil tem paz, não tem guerra. Mas a gente encontra muitas pessoas desanimadas, tentando tirar a sua própria vida, pensando em suicídio. Porque a igreja aqui estava sendo perseguida, Paulo estava sendo perseguido, havia guerra exterior, mas no seu interior havia paz. E é essa paz interior, do homem interior, que Jesus quer dar. Porque mais ante um país em guerra, mas com homens e mulheres com uma paz interior, do que um país que está tudo bem, não tem guerra, está em paz, mas dentro de si a inquietude, a desânimo, a tristeza, a murmuração, a falta de fé, a incredulidade. Por isso que quando a gente compreende o Evangelho de Jesus, a nossa mente começa a ser transformada. Aleluia. A nossa mente começa a ser renovada. Como é que pode tu olhar para aquela família dentro do chevette fazendo barulho, parece ter uma bitoneira dentro, mas eles estão felizes? Aí talvez aquela família já está, uma outra família separada, o pai e a mãe estão andando com uma Ferrari, mas a tristeza, a angústia no coração, externo parece que tem paz. Quem olha talvez aquela família no chevette, no seu exterior parece que, meu pai, como é que consegue? Mas dentro há alegria. E às vezes a gente julga, às vezes eu já vi alguns lá em Criciúma, esse cara Deus me deu, irmão. Ele falou assim para mim. Daí tu olhou pro carro assim, falei, se tu for olhar, tu julga, podia ter dado um carro melhor, né? Mas ele foi fiel naquele Deus me deu. E às vezes o cara tá com um carro do ano, um carro top, e tá lá assim, tem que trocar, porque o meu amigo tem o melhor. Paz interior é a condição
Porque às vezes, talvez o Jonas tenha um carrão, o Lázaro está andando de bicicleta, mas está feliz. E o texto ele começa dizendo: regozijai-vos sempre, se alegre sempre. Há uma diferença da alegria do mundo e a alegria em Deus, da paz do mundo e da paz de Deus. Por que me regozijar sempre? Por que me alegrar sempre? Porque eu fui encontrado por Ele. Eu fui na casa do irmão Valdir, numa janta lá, e a gente começou a conversar sobre aquilo que passou lá no passado e da onde Deus tirou. Cada um começou a contar o seu testemunho de vida e aonde eu estava e aonde Deus me colocou. Isso já é motivo de alegria. Só de lembrar da onde Ele tirou e aonde Ele colocou nós já devemos nos alegrar. Se alegrar por quê? Se alegrar porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados até a consumação dos séculos. Se alegrar por quê? Porque se alegrar na tribulação. A gente vê na Bíblia muito sobre se alegre nas dificuldades, se alegre na tribulação. Por quê? Porque ela produz em mim perseverança. Porque a gente está se alegrai-vos em tudo, né? Regozijai-vos sempre. Então é para se regozijar nos dias difíceis. É para se regozijar. E eu não estou dizendo se regozijar que você tem que estar assim, ó. Está lá no velório assim, ó. Não. Às vezes você vai estar triste, às vezes você vai estar chorando, mas dentro de você, você tem a esperança da glória. Você tem a esperança que Jesus, assim como Paulo escreveu a este povo, vai ressuscitar dentre os mortos. A Bíblia diz que Abraão foi levar o seu filho para ser sacrificado e para sacrificar o seu próprio filho, porque ele sabia que até dentre os mortos Deus poderia ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. E isso lá atrás, não havia evangelho, não havia nada. Então, é diferente do mundo. É diferente daqueles que não creem em Deus. Aqueles que não creem, talvez em um velório, talvez uma perda de um familiar, vão estar lá tristes, chorando. Mas nós devemos ser diferentes. Nós vamos estar lá tristes, chorando, mas nos regozijamos porque na esperança da glória, na esperança da ressurreição. E sabemos que devemos nos alegrar na tribulação porque ela produz em nós perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2 e versículo 3 vai dizer assim: meus irmãos, considerem por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Romanos 5, 3 e o versículo 5 vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz em nós pessoas que perseveram. Então, a perseverança é algo de Deus em nós. Às vezes nós vamos passar por tribulações, por angústias, e a gente vai resistir, a gente vai se alegrar e regozijar, e a gente vai buscar o Senhor. E você vai se fortalecendo. Porque a tribulação produz em nós perseverança. E a gente começa a perseverar. Não, tá dando tudo errado, não, mas eu não vou desistir. Eu lembro de Ana aqui. Ana que orou, né, porque ela não podia ter filhos, e ela orou e perseverou, e aquela tribulação produziu nela perseverança. Ela foi uma mulher que perseverou e alcançou aquilo que ela queria. Porque como podemos, como eu falei anteriormente, nos alegrar, nos regozijar num dia bem difícil, num dia de luto?
Se você olhar para uma pessoa que ela está no hospital e ela precisa de um órgão, e ela está esperando por aquilo, e aí daqui a pouco sai, diz, chegou o dia, vai ser tal dia, foi marcado o dia da cirurgia. Quem é que gosta de passar por cirurgia? Eu não. Ninguém gosta. Mas na condição dessa pessoa que estava esperando por um órgão, esperando por um transplante, quando ela teve essa notícia, ela se regozijou, ela se alegrou, porque surgiu nela uma esperança. Por isso, e nós temos isso também, porque todos nós vamos perder alguém. Queira você perder a sua mãe, porque a sua mãe perder você é muito difícil. Uma mãe perder um filho é o natural. Você vai perder a sua mãe, você vai perder o seu pai. Um dia a gente vai passar por isso. E aí acabou o evangelho, acabou a fé que eu tinha. Tu não é mais o pregador que pregava no púlpito com alegria. A gente vai chorar naquele dia, a gente vai se entristecer, a gente vai sentir saudade, mas a gente vai ter uma esperança, se regozijar, porque logo Ele vai voltar e ressuscitar dentre os mortos. Se alegrar por quê? Se alegra em estar edificado em Cristo. Jesus, Ele disse: sem mim vocês não podem fazer, eu sou a videira verdadeira. Em tudo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 vai dizer: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós sofremos tribulação, mas não estamos angustiados. Perplexos, porém não desanimados. É uma condição que a gente nos coloca. O exterior está, as setas estão vindo, as coisas não estão fluindo como a gente queria, mas eu me coloco na condição em Deus, em Jesus, o príncipe da paz, aquele que é cheio de amor, porque Ele passou por isso. Se você vê no exterior, Jesus foi perseguido, Jesus não foi aceito por muitos, Jesus foi apedrejado, Jesus foi crucificado no seu exterior, mas dentro dele, Ele se regozijava. Como é que Ele estava na cruz? Triste por fora, mas se regozijando por dentro. A alegria da obra que Ele estava fazendo. Bem-aventurados vocês, nós somos, quando vos perseguirem, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por quê? Olha, Paulo está dizendo, por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando nós somos perseguidos, afligidos, Ele diz: exultai, se alegrai e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Por que se alegrar? Trazendo um resumo sobre regozijai-vos sempre. Eu citei aqui anteriormente, já ministrei até sobre isso. Eu tenho o costume de repetir muitas coisas. Eu estou sempre, às vezes, para mim falar em 4 cultos a mesma coisa eu falo. Se passar um ano, eu posso às vezes falar sobre a mesma coisa. E eu falei sobre a parábola que o Mateus um dia ministrou também aqui, sobre a parábola da semente. E aquela semente lá que foi plantada entre os pedregais, entre as pedras. E ela logo brotou, mas não teve água suficiente por causa das pedras. Veio o sol e a queimou. E aí Jesus explica, Ele fala sobre outras terras, né? A que foi lançada no meio do caminho, a que foi lançada entre os espinhos, e a que caiu em terra boa. Mas eu quero falar sobre essa aqui. Jesus explica que o sol é a tribulação, as aflições, as dificuldades. Então essa semente foi lançada entre as pedras, que são as coisas do mundo, as coisas terrenas. E aí quando a tribulação veio, o sol veio, ela secou.
Mas o sol também veio para todas as outras árvores, para todas as outras sementes, inclusive para a terra boa. O sol veio para todas. O sol não era um problema. O sol até ajudava o crescimento da planta, porque o sol produz, as aflições produzem perseverança. As aflições é como o sol para uma planta, é vitamina D dentro de nós, para nós crescermos e nos fortalecermos. Mas por que então secamos? Por que as tribulações fazem nós desanimar? Está em nós, porque nós não estamos enraizados em Jesus, porque nós não estamos edificados em Cristo. É uma condição que nós nos colocamos. A tribulação vai vir para todos, todos. Silvânio, para mim, para o Marlon, para o Mateus, para o Edivan. Vai vir para todos. Ah, mas eu não quero. Vai vir para você também. E quando vir, lembra como se fosse o sol. Vai produzir perseverança, vai produzir paciência, vai produzir fé, vai me tornar mais forte, mais saudável, mais robusto. Se eu ou você secar quando a tribulação vir, se eu e você desistir quando as dificuldades e os problemas virem, não coloque a culpa na tribulação, não coloque a culpa no sol. Foi porque nós não cuidamos da nossa terra, foi porque nós não nos tornamos terra boa, foi porque nós misturamos o santo com o profano, foi porque nós misturamos as pedras que sufocaram a planta, as coisas do mundo, porque nós estamos ocupados com muitas coisas terrenas, porque nós, dentro de nós, a ambição, ao orgulho, à prepotência, e aí quando a tribulação, os dias difíceis vêm, a angústia vem, a gente não suporta, a gente não se alegra, a gente não cumpre esse mandamento: regozijai-vos sempre. É uma condição. Você pode ser o Jonas, um probleminha pequeno, desanimado, triste, angustiado, mas você pode ser o Lázaro, que passou por um monte, que não tem um pai presente, que foi abandonado pela mãe, que foi criado pelos avós, mas se alegra no Senhor. Por quê? Porque foi perseguido no seu trabalho, porque está sendo caluniado, mas ele se alegra, ele dá glórias ao Senhor. Ele está no seu chevette com a sua família, se alegrando, indo para o culto no domingo à noite. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É quando destrava e diz: uau, que glórias a Deus, que maravilha. Orai sem cessar. Não foi boa ideia trazer um copo para mim. Glória a Deus. Regozijai-vos sempre. Então, te alegra sempre. Se alegra, se alegra e chore dos que choram. Está lá no velório, chora junto. Mas há uma esperança. Você pode transmitir uma mensagem. Ah, perdeu um ente querido, chora. Mas dentro de você lembra: Deus pode ressuscitar. Deus vai ressuscitar. Deus é misericordioso. Orai sem cessar. Como eu posso orar sem cessar? Como eu posso cumprir esse mandamento de orar sem cessar? Não quer dizer que nós devemos ficar orando 24 horas e não podemos falar mais nada. Quanto é que deu o jogo do Flamengo? Ai, perdi. Perdi o tal, era para mim orar. O que significa isso? Sendo que se fosse orar sem cessar, seria impossível cumprir com esse conselho do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. É a gente ter uma vida de oração contínua. Orar sem cessar, como Ana, que orava, ela fazia comida, estava lá, certo? Caminho, tem que ir lá tirar o gado, tem que ir lá tirar o leite. Mas tinha uma vida de oração, ela não cessava de orar. Paulo, ele disse aos Tessalônicos, aos de Éfeso,
Não me canso de fazer menção de vocês em minhas orações. Então, nós devemos se alegrar sempre e devemos orar sem cessar. Não pode parar. Todos os dias em oração. Todos os dias tirar um tempinho para conversar. Oração é uma conversa com o Senhor. Então, sem cessar. Eu às vezes estou lá trabalhando, daqui a pouco me interno com alguma outra coisa que não é de Deus, mas o trabalho é de Deus, né? Então, de uma certa maneira a gente está honrando ao Senhor. E daqui a pouco tu está ali e deu algum problema que tu precisa resolver, e daqui a pouco tu termina, tu entra no carro, Deus, que bom. Tu olha para o horizonte, lembra? E tu começa a conversar com o teu Senhor. Orar sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Em tudo dai graças. O pneu furou. Dá graças ao Senhor. Talvez o Senhor está te livrando de algo que ia acontecer ali na frente. E às vezes você parou alguém vai vir te ajudar e você vai falar de Jesus. Em tudo dai graças. Como eu contei no culto passado, quando eu fui no hospital para levar o Israel e evangelizei uma mulher que estava lá aflita. Eu poderia ter... Qual é o contrário de tudo da graça? Murmurar. Reclamar. Eu poderia ter reclamado. Mas não, em tudo dá graças. Em tudo agradecemos ao Senhor. Porque às vezes o Senhor quer nos levar para um lugar. Porque às vezes o Senhor quer nos conduzir para algo. Quebrou o carro. Em tudo dá graças. Porque o Senhor te deu condições para trabalhar e arrumar o teu carro. Talvez vai levar 3 meses, mas em tudo dá graças. Tem alguém orando para ter esse carrinho. Tem alguém orando para ter o Chevette Lázaro. Alguém está orando por algo que nós estamos talvez reclamando. O ar-condicionado estragou. Raridade. A gente começa a murmurar. Talvez tenha alguém lá com o ventilador quebrado, só queria um ventilador. Deus nos deu a condição de trabalhar e arrumar. Em tudo dai graças. Em tudo agradeça. Porque a murmuração pode nos levar para um lugar que nós não queremos. Porque a murmuração do povo no Egito, do povo que saiu do Egito, do povo de Moisés, a murmuração fez com que eles não chegassem na terra. A reclamação, murmurar. E Paulo fala aos Coríntios: vocês acham que não pode acontecer o mesmo com vocês? Olha lá para eles. Deus não se agradou da maior parte deles, e todos passaram pelo mar, como vocês são batizados. Todos foram batizados na nuvem, como vocês são batizados pelo Espírito Santo. Todos bebem de uma mesma bebida, como vocês bebem de Cristo. Todos comem de uma mesma comida, o maná que caía do céu, como vocês se alimentam de Jesus. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque se prostituíram, porque murmuravam, porque reclamavam, porque misturavam Deus com o mundo. Em tudo dai graças. A murmuração nós temos que arrancar ela da nossa vida. Tira. Se tem algo que Deus não gosta, é reclamar, é murmurar. Se você reclamar de algo, na hora peça perdão a Deus. Amém? Você está entendendo? Está cansativo, irmão? Para aqui. Se a gente está com sono, entende? Sono. Dá uma chacoalhando o irmão aí do lado. Vamos lá, a gente já vai terminar. Tá cedo ainda, 8h46. Os cultos começam, né? Normalmente acabam o quê? Meia-noite? Não, né? 9h30. Não apagueis o Espírito. Alguns textos dizem: não extingueis o Espírito. Que tem numa tradução apagar o fogo. Então, talvez essa tradução ficaria legal: não apagueis o fogo do Espírito. Glória a Deus. Como é que a gente pode apagar o fogo do Espírito? Quando a gente faz tudo o contrário do que está sendo ensinado. Quando ao invés de a gente se alegrar, a gente desanima. Quando
Ao invés de dar graças a tudo, de ter um lugar para morar, de ter um sapato, de ter uma roupa, de ter uma família presente, a gente começa a murmurar, a gente está apagando dentro de nós o fogo do Espírito. Quando a fé começa a sair dentro de nós, a gente começa a não acreditar mais, a gente começa a reclamar, o Espírito vai se apagando. E Paulo está dizendo para eles: não apagueis o Espírito. O que fazer? A desobediência também, falta de fé, o desprezo pelas coisas de Deus. É como se a gente jogasse água no fogo. Quando a gente despreza o tempo com o Senhor, quando a gente despreza um momento de devocional, quando a gente despreza um momento de oração, quando a gente para de orar sem cessar todos os dias agradecendo ao Senhor, quando a gente para de se regozijar, de se alegrar, a gente está jogando água e apagando o fogo do Espírito. Talvez está ali só o pavio fumegando, não tem mais fogo. Mas ele é tão bom que quando a nossa mente entende o fogo. Quantas vezes, às vezes eu estava assim, e eu orava: Senhor, por que mês passado eu estava numa chama e agora parece que eu estou se apagando? E parecia que eu estava meio triste naquele dia, mas sempre orando e buscando ao Senhor. Irmãos, daqui a pouco do nada eu dirigindo o carro, subiu uma glória de Deus que é inexplicável, não ser o Espírito Santo naquela hora. Como um estalar de dedo aconteceu isso. E acontece várias vezes. Porque a gente nunca vai estar um dia melhor que o outro, mas a gente sempre tem que estar buscando ao Senhor e agradecendo e louvando. E quando a gente não faz essas coisas, a gente está desprezando. Quando a gente não tira tempo para o Senhor, a gente está desprezando. Como não deixar o pavio que talvez está fumegando apagar? O que fazer para manter a chama acesa? Devocional, oração, jejum. Isso não é pesado. Isso é bom demais. Se a gente parar de ter o nosso devocional, oração, talvez de manhã, de noite, eu gosto de manhã, a mente está limpa. Eu começo a trabalhar às 8, 7h30, mas eu acordo 5 horas. E não falo isso para me engrandecer nada, mas que seja de exemplo para gente, porque talvez tenha alguém aqui que talvez até acorda às 4, glória a Deus, eu acordo sempre de madrugada para estar orando, amém. A gente precisa contar aquilo que a gente vive para influenciar mais pessoas a viver o mesmo. Eu acordo de manhã, no começo era 6h30, e acordava igual um zumbi, sabe? E aí fui buscando, agora 6h30 eu acordava com uma alegria. Aí eu vou esticar um pouquinho, vou para as 6. Daqui a pouco eu fui esticando. Agora o despertador desperta 4h59. Só para não dizer que é 5. E é tão bom a gente ter esse tempo com o Senhor, de acordar de manhã e ler, e meditar, e louvar ao Senhor. Às vezes está com o cafezinho do lado ali, está, glória a Deus. Talvez você não vai conseguir acordar tão cedo, o seu trabalho talvez é mais difícil que o meu, é mais puxado, como o pastor Ricardo. É um serviço assim, eu acho que eu não sei, se eu não ia acordar na estica, né? Não estou dizendo que ele acorda assim, não sei o horário, o tempo que ele tem com Deus. Mas cada um se esforça, tira 10 minutos, 15 minutos de devocional, alimenta o Espírito, o seu dia não vai ser mais o mesmo. Eu desafio isso. Eu estou igual o Jonas. Começa a orar e começa a buscar o Senhor e olha se não vai mudar. A gente toma remédio para melhorar. As pessoas tomam remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para não engravidar, remédio para diabetes, remédio para colesterol. E tem que ser controladinho. Para quê? Para ficar. Por que a gente não, todo dia, não toma essa dose? Aleluia. Por que não tentar? Por que não experimentar?
Eu desafio você que não faz a experimentar.